Pessoal, me chamo Rosivaldo, professor de História do 7º ano, e hoje nós vamos falar sobre a expansão marítima da Espanha e sobre o Tratado de Tordesilhas. Pois bem, pessoal, nas aulas anteriores nós vimos como Portugal se tornou pioneira no expansionismo marítimo, como Portugal conseguiu fazer suas rotas marítimas indo para o continente americano e também contornando o continente africano até chegar no Oriente. E nesse mesmo período em que Portugal tentava contornar o continente africano, a Espanha também tentava fazer a sua expansão marítima. Nesse mesmo período, a Espanha, mas quem se torna pioneira nisso é Portugal e logo em seguida vem a Espanha. E o que acontece com a Espanha? A Espanha vai ter um movimento logo após Portugal, mas ganha um destaque no expansionismo espanhol, um italiano que se propõe primeiramente a navegar com o rei de Portugal, Dom Manuel. Ele se propõe a fazer o caminho das Índias com o rei Dom Emanuel, com a ideia de que se ele contornasse todo o tempo ao oeste, ele conseguiria chegar no continente Oriente. Isso não foi aceitado por Dom Emanuel e ele leva as suas ideias para os reis da Espanha, Dom Fernando e Dona Isabel. E eles aceitam a proposta de Cristóvão Colombo e com isso ele vai partir em 3 de agosto de 1972 e 70 dias depois ele vai chegar no continente americano. Cristóvão Colombo não sabia em que terras estava chegando e ao ver as pessoas, ele começa a chamar aquelas pessoas de índios, porque Cristóvão Colombo imaginava estar na terra das Índias, onde era o Oriente. Como eu já frisei nas aulas anteriores, os europeus chamavam todas as pessoas do Oriente de indiano ou de índios. E quando Portugal chega, ou quando Cristóvão Colombo chega no continente americano, ele chama as pessoas de índios. Só que vai passar um tempo e um homem chamado Américo Vespucci vai dizer tanto à coroa portuguesa quanto à coroa espanhola que as terras que Cristóvão Colombo descobriu, na verdade, não é o Oriente, e sim um novo continente. Por quê? Porque ele chegou a essa conclusão? Porque Cristóvão Colombo seguiu ao sul e não fez o contorno como Portugal fez. Então seguiu ao sul e não fez o contorno, ele só desceu ao sul, e assim Américo Vespucci vai chegar à conclusão de que Colombo ele não chegou no Oriente, mas ele achou um novo continente, um continente que não era conhecido pelos europeus, porque até então os europeus eles tinham uma versão até bíblica sobre os 3 continentes. Dizia que o continente europeu era dos descendentes de Jafé, a Ásia dos descendentes de Sem
e a África dos descendentes de Cã. Quem são esses? Esses três são filhos de Noé. Os três são filhos de Noé que a Europa pregava isso. A Igreja Católica e as demais igrejas cristãs pregavam isso sobre os três continentes. Só que quando chega um quarto continente descoberto por Cristóvão Colombo, começa-se a ter uma dúvida sobre essa ideia de continente. Se os três são descendentes de Noé, o quarto continente era descendente de quem? Então, não havendo nenhuma ideia na cabeça, porque eles chegaram, viram aqueles povos, viram que os homens eram caçadores-coletores, viram que tinha uma estrutura social firme em determinados locais e também uma estrutura cultural também firme nesses locais, como nos astecas, os maias, os incas. Todos eles tinham uma estrutura que era parecido com uma estrutura europeia. E eles ficaram naquela, quem é aquele povo? E muitos deram a ideia de que aquele povo era descendente dos africanos. Muitos, mas não é a ideia principal que foi levantada por eles. Teve outras ideias, mas a que mais eles bateram na tecla foi dessa ideia de que o povo do continente americano, eles são descendentes dos africanos. E com isso, Espanha e Portugal estão em disputa por terras. E com isso vão brigar para ter direito às terras. A primeira briga deles vai ser em 1480. Em 1480, Portugal e Espanha se reúnem e fazem o Tratado de Alcaçovas Toledo. Tratado de Alcaçovas Toledo. O que diz esse Tratado de Alcaçovas Toledo? Definia as explorações e conquistas que fizeram, e essa exploração e conquista seria dividida numa linha horizontal com base no Cabo do Borjador. Vou mostrar isso durante a aula para vocês. Na África, então, Cabo do Borjador, norte Espanha e sul Portugal. Então, teve-se essa ideia. Só que foi constatado tempos depois que, como eu falei, Américo Vespucci, ele diz que Colombo ele foi mais ao sul, e por conta dessa ideia de Américo Vespucci ficou os espanhóis não queriam perder. Por quê? Porque se Cristóvão Colombo foi mais ao sul e Cristóvão Colombo foi a mando dos espanhóis, aquelas terras seriam dos espanhóis. E os espanhóis não queriam perder aquela terra. Então, os portugueses e os espanhóis se reuniram mais uma vez, desta vez em 1493, e assinaram o Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, na verdade, eles se reuniram em 1493 e em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele definiu que uma linha vertical a 370 léguas do Cabo Verde, que fica no continente africano. Aqui o Cabo Verde, 374 metros à esquerda do Cabo Verde,
fez-se uma linha vertical, já não é mais horizontal, fez-se uma linha vertical. E o que era do lado direito era de Portugal, e o que era do lado esquerdo era da Espanha. Então aí nós vamos ver mais na frente uma outra briga, porque em 1500 Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, e para ter conquista da terra brasileira vai haver mais briga entre Brasil e entre Portugal e Espanha, e vão aí entrar em acordos, vender terras, mas o Tratado de Tordesilhas é aquele que define isso. Desse lado aqui é de Portugal e desse lado aqui é da Espanha. Então, pessoal, assim Portugal e Espanha se lançam ao mar primeiro do que os outros países, primeiro até de Inglaterra e França, que eram potências que estavam vivendo períodos diferentes. A França, por exemplo, estava vivenciando a Guerra dos 100 Anos, e a Inglaterra estava vivenciando uma disputa entre as famílias, as duas rosas, como a Guerra das Duas Rosas, como foi chamada. E só mais adiante elas vão procurar expandir o seu comércio marítimo, que é chamada as expansões tardias, quando vai vir não só França e Inglaterra, mas também Holanda e outros países da Europa. Essa é a minha aula de hoje, e eu queria que vocês me falassem um pouco da história de Colombo, como ele se aproximou da família real espanhola, porque tem uma história da aproximação da família real espanhola, de Colombo com a família real espanhola. Eu quero que vocês me falem sobre isso. Valeu, pessoal. Obrigado.